Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos bem, né? Essa aqui já virou a introdução de lei de todas as aulas, de geografia, pelo menos. Eu que vos desejo uma boa semana, né? Uma boa aula com um gostinho de bala de banana que eu estou mascando. Essa aqui, ó, maior de todos os doces, seguidos dessa aqui que foi a sobremesa anterior, um dadinho delicioso. Mas enfim, como é que vocês estão? Como é que foram? Como é que foi o simulado? Gostaram? Não gostaram? Deu tempo? Acharam fácil, difícil? Acharam que as questões foram condizentes? Como é que foi? Enfim, vamos lá, né? Começar mais essa aula. Como eu havia prometido, a gente vai falar de biomas. Essa aqui vai ser uma aula que vocês podem ver que vai se dividir. Vocês vão perceber isso mais precisamente na sexta-feira, quando a gente vai acabar isso, tá? Então vai ter 2 aulas essa semana. Então essa vai ser uma aula bem curtinha, tá bom? Vai ser uma aula bem breve. E na sexta-feira a gente encerra isso tudo e já parte para um outro tema. Depois vai ficar só mais algumas coisinhas assim de essa geografia mais física. Preciso falar de hidrografia ainda. Preciso falar de. O que mais tem para falar? Enfim, eu tô sem meu cronograma aqui, eu fiquei meio perdido. Mas, enfim, é isso. Aí, então, hoje a gente vai começar a falar desses biomas. Hoje a gente vai dar um foco maior nos biomas internacionais, tá? E depois a gente vai falar com maior propriedade, com maior detalhamento na sexta-feira sobre os biomas brasileiros, tá bom? Eu vou começar aqui a apresentação. Sempre esse momento constrangedor antes de começar, né? E foi. Vamos lá. Climatologia, esse final, tá certo? Vamos agora para o slide que interessa. Deixei aqui porque eu não refiz uma outra capa, então vamos lá, começando do slide número 30, apresentando. Então é isso, gente. Ó, a gente tem que entender que esses biomas mundiais, assim como, né, os outros, que eu volto, né, naquela mesma narrativa de que já até pode ter ficado um pouco maçante, mas eu acho sempre importante ressaltar, tá bom? Que é essa questão dessa geografia sendo um conjunto de fatores. Tá bom, pessoal? O que que isso significa? Que os biomas não vão ser diferentes e que, para além das variações climáticas que aumentam, né, diminui a temperatura e que você vai ter altitude, precipitação, continentalidade, maritimidade, como influenciadores-chave para essas mudanças no nosso clima, né? Quanto à questão dos biomas, vegetação e tudo mais, isso não vai ser diferente. E, portanto, aqui a gente vai poder ficar, né, poder assimilar com maior clareza, de que na questão dos biomas em específico, o fator principal de variação é a zona de iluminação solar. Assunto esse que a gente conversou na nossa primeira aula lá atrás, no mês de abril, se eu não estou enganado, quando a gente falou de rotações da Terra, de incidência solar, da inclinação da Terra sagióide e tudo mais, a gente falou dessa zona de iluminação e que o quanto isso se influencia principalmente pela latitude, tá bom? Então aqui, ó, a gente consegue ver através desse mapa aqui o quanto essas zonas, né, seja as polares, as temperadas, tanto norte quanto sul, quanto essa zona tropical, são influenciadas por essa zona de iluminação, que são influenciadas, por sua vez, pela inclinação que a Terra tem, a quantidade de sol, quantidade de iluminação terrestre que elas recebem, tá bom? Então aqui a gente começa falando sobre os biomas que ocorrem com uma maior predominância, né, na região polar. Uma maior predominância não, né, porque é na região polar. E a gente começa por ela, claro, o bioma, né, conhecido como tundra. Esse bioma é encontrado somente no hemisfério norte. No hemisfério sul, ainda que nessa zona temperada sul, você não tem regiões que agrupam esse mesmo tipo de bioma como existe na zona temperada norte. Então, portanto, na zona temperada norte, nas regiões polares norte, aliás, perdão, ó, como aqui, ó, no norte da Rússia e no norte do Canadá, você vai conseguir ter coisas que na zona temperada, na zona polar do sul, você não tem, a não ser a Antártica aqui. Então, me perdoem por essa
esse começo, mas, enfim, pessoal, acho que aqui nesse mapa fica bastante claro como que existem, tanto no país russo quanto no país canadense, partes de território que ocupam essa zona polar, e então é por isso, tá? É por isso que o bioma tundra só acontece no hemisfério norte, porque não existe em nenhum país do hemisfério sul pedaços de território que atingem essa zona polar, beleza? Então é isso. A tundra acontece, repetindo, no hemisfério sul e ela possui uma diversidade homogênea, ou seja, pouca diversidade, né? Você não vai ter é, uma multiplicidade de elementos visuais ali, elementos biogeográficos a serem observados. Vai ser uma paisagem bastante homogênea, bastante semelhante. Isso, né, dentro desse bioma da tundra, dentro dessa homogeneidade, você vai encontrar vários musgos, líquens e algumas gramíneas baixas, tá bom? Nesse bioma existe, né, essa prevalecência dessa seca fisiológica, e que essa seca fisiológica, né, perdão, pessoal, essa seca fisiológica que se caracteriza por ser uma condição desfavorável das plantas no processo de absorção da água, principalmente aquelas que habitam ambientes muito frios. Tal situação dificulta a extração de água do solo, sobretudo devido ao congelamento deste, fato que impossibilita a realização de fotossíntese. Então é isso, gente. Essa seca fisiológica é isso. Você não consegue realizar essas trocas porque a temperatura é tão baixa, a água muitas vezes nesse estado de gelo não consegue dar continuidade nesse processo tão importante para a sobrevivência de outras espécies de plantas que não sejam essas aqui, né, esses musgos, líquens e gramíneas, que já são bastante adaptados a esse tipo de clima, a esses tipos de condições, tá bom? Aqui também você vai ter a microtermia. Microtermia é essas termias aqui, que vão ser muito vistas em todos os slides, em todos os biomas, eu vou citar isso aqui. Então, eu não vou ficar repetindo todas as vezes o que são eles, então eu acho importante a gente já ressaltar logo de cara o quão importante isso vai ser, né? O quão isso vai se repetir, e para a gente tomar esse padrão a partir dos outros biomas. Dito isso, a microtermia vai ser esse estado onde você está nessa prevalecência de climas cuja temperatura média no inverno vão ser abaixo de zero. Então, vão ser nessas condições que a microtermia consegue se aplicar e que você vão ter essas plantas microtérmicas, esse ambiente microtérmico e tudo mais, que tem como característica que o significado, né, dessa microtermia, portanto, são ter temperaturas médias abaixo de zero. Aqui também existe a reprodução desse permafrost aqui. E o que significa isso? Isso aqui é esse congelamento permanente. Tá? Então, você vai ter esse solo congelado sendo uma prevalência nessa região, tá bom? E aqui, então, como eu disse, você vai ter esse ambiente da tundra, esse bioma da tundra no norte do Canadá e na Rússia, tá bom? Essa é uma paisagem desse bioma, tá? Ó, essas gramíneas baixas, esses líquens e musgos perto dos rios, tá bom? Esse vai ser a caracterização desse tipo de bioma. Já nas regiões temperadas, seja norte ou sul, você vai ter esse bioma chamado de taiga. Aqui, assim como na tundra, você vai ter essa diversidade homogênea. É aqui que é o conhecido, né, como a floresta das coníferas, né, que são formadas por gimnospermas e tudo mais. Ó. Antes da gente adentrar nesse tipo de conteúdo, só queria dizer para vocês que esse tipo de discussão é bastante biogeográfica. Esse tipo de discussão faz um leque bem legal abre um leque, aliás, bem legal de possibilidades para se tratar em conjunto com o professor de biologia de vocês e tudo mais. Aqui eu fiz questão até porque, né, eu não sou especialista nisso, mas eu não posso passar batido nesse tipo de informação. Eu tenho sim que ressaltar o que elas são, porque isso às vezes pode cair em vestibular, em questões que são multidisciplinares e tudo mais,
mas isso pode cair e muitas vezes isso passa batido, né? Até mesmo no conteúdo de botânica. Então eu trouxe aqui, não sou um especialista na área, eu quero deixar isso bem claro. O meu lance aqui são os biomas, tá? Só que, como eu falei, como esse tipo de abordagem, né? Esse tema, biomas, tem uma abordagem biogeográfica bastante interessante, bastante significativa, não tem como a gente não citar essas questões que vocês muitas vezes podem chegar aqui, abrir um slide desprevenido e falar, putz, mas sala de quê? De geografia ou de biologia? Mas, né, a gente tem que ressaltar isso aí. Enfim, eu estava dizendo, né, que a região que abrange esse bioma da taiga é conhecido também como a floresta das coníferas, que são gimnospermas, e elas também têm outra característica, elas têm, prestem atenção nisso aqui, porque isso vai se repetir em outros biomas também, mas isso aqui, né, nesse bioma, você vai ter a presença de suber ou cortiça. E o que é isso? É uma casca grossa protetora dessa árvore. Nesse caso, né, né, esse bioma está inserido numa região temperada, numa região com bastante frio, esse suber e essa cortiça vão prevenir, vão proteger essa árvore do frio mesmo, né, evitando o congelamento do xilema e o floema das plantas, beleza? Elas que têm essa característica também nesse bioma da taiga, de serem acicofoliadas, né? E o que é isso? É possuírem esse formato de agulha, e isso ajuda no quê? Nessa baixa perda de água, né? Você vai conseguir com que essa neve se disperse, né? Você vai conseguir manter o máximo de umidade possível, visto que nessa região, apesar de ter muita umidade, não é uma umidade média, aliás, né? Você vai ter neve, então, enfim, vocês entenderam. É uma região onde não tem muita pluviosidade. Então, é por conta disso aqui, ó, dessa neve, que você vai conseguir fazer esse equilíbrio. Então, é a partir desse formato, dessa adaptação das folhas, que vocês conseguem manter que elas conseguem manter essa sobrevivência, essa adaptação a esse bioma tão extremo, não tanto quanto a tundra, mas ainda extremo, chamado taiga, tá? Aqui você vai ter também a microtermia, que como a gente já viu, essas temperaturas médias no inverno abaixo de zero. Aqui, quanto à sua disponibilidade, quanto à sua disposição no território, ela vai ser a mais abrangente do que a tundra. Aqui no mapa a gente vai conseguir melhorar isso, ó. Como existe mais pedaços de território nessa zona temperada, seja norte ou sul, do que nessa zona polar, tá bom? Ela vai ser mais abrangente do que a tundra, portanto. Então, ela abrange desde os países norte-americanos, né, Estados Unidos e Canadá, como as porções central e boreal da Europa, tá bom? Tá? E também no norte da Ásia. E também isso vai acontecer em países como Rússia e principalmente no norte do Japão. Beleza? Aqui, ó, uma demonstração para nós do que é essa floresta das coníferas, essa floresta gelada. Olha como essas folhas em formato de agulha servem para, né, se obter o maior número de umidade possível, se reter essas neves e tudo mais. Enfim. Passando, né, para um outro tipo de bioma ainda localizado nessa zona temperada, seja ela norte ou sul, você vai ter, perdão, as pradarias e os estepes. Essa aqui, esse bioma, né, que também vai ter como característica ter uma diversidade homogênea, tá? Isso aqui vai ter uma ocorrência de gramíneas e arbustos pequenos muito fortes, tá? E ela geralmente é marcada por estar nessas planícies grandes, assim, e tudo mais. Tem como característica também ser micro e mesotérmicos, tá? Microtérmicos a gente já sabe, mesotérmicos é sem estação seca e com temperaturas positivas, mas marcados, então, portanto, com essa estação seca, tá? E elas são mesófilas, que são marcadas por essas pradarias, que são mais úmidas, enquanto as megatérmicas, que são o oposto disso aqui, ó, elas são temperaturas altas, temperaturas positivas altas, e xerófilas que são marcados por ser os cactáceos, tá?
Vão ser essas plantas que se adaptam muito bem a esse tipo de ambiente seco e quente. E uma dessas representações disso aqui vai ser a caatinga brasileira, tá bom? No hemisfério sul, as pradarias, né, são chamadas de pampas, que são marcadas por serem, como a gente já viu aqui acima, mais úmidos do que os estepes. Pampas esses que são muito comuns, principalmente em Argentina e Uruguai, mas tem uma parte bastante relevante também desse bioma no estado do Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Ó, aqui é uma foto da caatinga brasileira, tá? E aqui essa foto desses pampas, dessas pradarias que são um pouco mais úmidas e tudo mais. Mas ainda dentro dessa diversidade homogênea, dessa ocorrência de gramíneas, de ser um relevo, um bioma arbustivo e tudo mais, tá bom? Aqui dentro também, ainda, né, da zona temperada, você vai ter um clima mediterrâneo, que é marcado pela ocorrência desses dois bonitos aqui, ó, os maquis e os garrigues, aliás. É, chamem como quiser, maquis, garrigues. Já ouvi professores falando de diferentes formas. Enfim, aqui dentro desse clima mediterrâneo, você vai ter a ocorrência dessas corriáceas, que são essas vegetações com características de possuírem cascas grossas e com a presença de pelos, baixa perda de H2O. Se vocês procurarem corriáceas aí no Google, vocês vão ver que é uma textura semelhante ao couro, tá? Que é justamente para proteger disso aqui, dessa perda de água. Elas têm que serem rígidas, elas têm que ser né, superfícies mais densas, mais grossas mesmo, para evitar essa perda de H2O e assim conseguir a subsistência dentro desse clima mediterrâneo. Tá? Aqui você também vai ter a presença de suber, que nesse caso, como a gente já viu, né, essa proteção, esse suber, essa casca em volta, isso vai acontecer em diversos biomas, só que eu acho interessante como a natureza ela é curiosa, né? Como o mesmo escudo, entre aspas, vai ser usado dentro de um clima polar para você proteger dessa perda de água, desse congelamento e você conseguir se reproduzir e tudo mais, conseguir manter a existência e também essa mesma proteção é usada nesse caso do clima mediterrâneo para proteger contra as queimadas. Isso é maluco, né? Isso é muito interessante como eu já disse, né? Esse mesmo escudo vai ser usado de maneiras diferentes dentro de condições extremamente opostas e vai, né, como finalidade, seja para proteger do frio, seja para proteger do fogo, seja para proteger da seca, vai ser para reprodução e dar continuidade na existência dessa planta. Mas, enfim, esse suber, portanto, protege das queimadas e elas que vão ter essa casca grossa como isolante térmico, tá? E aqui também vai ter bastante ocorrência das tropófilas, elas que se adaptam muito bem a uma estação seca e uma outra chuvosa, tá bom? Aqui, então, também você vai ter esse clima mega térmico, que assim como padarias e nos estepes, principalmente na Caatinga, vão ser marcados por ser climas positivos e um pouco mais secos do que o normal, assim, quando comparado a outros climas megatérmicos, ou, por exemplo, as florestas equatoriais, entre esses biomas que estão agrupados dentro desse clima tropical, equatorial e etc. Tá? Esse clima mediterrâneo leva justamente esse nome por ser ali, né, banhado por essas águas do Mediterrâneo e também, né, e ela tem esse predomínio principal ali no sul da Europa, o clima italiano, assim, o grego, enfim, essas áreas desses países do sul da Europa, beleza? Aqui, então, fazendo a explicação daqueles dois bonitos, né, que a gente conversou mais cedo, os maquis são compostos por arbustos densos e fechados. As principais espécies encontradas são medronheiro, loureiro, urze, giesta espinhosa, piteira e cactos. Principalmente os cactos aqui, que a gente tem que lembrar, porque talvez esses outros não sejam de fácil assimilação, pelo menos logo de cara. Então,
né, a gente pensar que são da família desses cactos, dessas cactáceas, já ajuda bastante. E o garrigue é uma formação vegetal constituída por arbustos de pequeno porte e relativamente esparsos. Olha aqui como eles são dispersos, ó. Isso aqui é marcado por ser esses arbustos baixos, tem essas plantas das famílias das cactáceas aqui no meio e tudo mais. Então é isso, tá, pessoal? Aqui, então, você também vai ter, dentro dessa zona temperada, as florestas temperadas, é claro. Elas que são marcadas por serem florestas bastante arbóreas, né? Com bastante árvores de grande porte mesmo, e cuja composição dessas árvores elas são decíduas ou caducifoliadas, que não são nada além do que de serem árvores que possuem folhas que caem. É aquelas árvores que a gente vai ver em filme, vai ver em série e tudo mais, que caem, que faz aquela dinâmica bonita entre as estações, aquelas florestas temperadas que a gente vê por aí, que você vai ter no inverno, ela com a característica X, na primavera ela cheia de folha, e no verão ela, sabe, ela, como aqui está dizendo, ó, ela vai ser um fator de diferenciação importante durante as estações. Você consegue saber se você, por exemplo, bateu a cabeça, acordou no meio do nada numa floresta desse jeito, você vai saber em qual estação que ela está, baseada na situação das árvores dessas florestas temperadas, tá bom? Essa aqui também é caracterizada por ser uma vegetação homogênea e elas possuem bastante mesófilas, que são plantas que se encontram numa situação intermediária, tá? Elas são o famoso nem-nem. Elas nem são autossuficientes com pouca água, nem se dão tão bem com esse excesso de H2O. Elas precisam desse equilíbrio, beleza? Elas aqui também são mesotérmicas, ou seja, baixas temperaturas médias anuais, tá bom? Já falando das regiões tropicais, a gente vai ter, é claro, as florestas tropicais equatoriais, que aqui vai ser marcado, ó, pela primeira vez vai ter um heterogêneo, né, por essa diversidade heterogênea, essa multiplicidade de espécies, essa biodiversidade e tudo mais. Aqui elas são marcadas por serem latifoliadas, né? São folhas longas e largas. Eu sempre penso numa folha de bananeira, sabe? Quando eu lembro dessas florestas de regiões equatoriais. A partir desse paralelo que eu traço, eu consegui pensar bem nisso aí, e traçar bem essa ocorrência de onde no que, sabe? Então, elas são perenífolas, né? São folhas perenes que duram o ano todo. Portanto, são o oposto dessas decíduas ou caducifoliadas, que são as que são mais frequentemente encontradas nas florestas temperadas. Tá bom? Então, portanto, nessas florestas tropicais equatoriais, você vai ter alta diversidade, alta biodiversidade, e também você vai encontrar essas plantas higrófilas, que são essas plantas adaptadas às regiões com presença de muita umidade, com elevado índice de pluviosidade. E essas plantas são perenes, elas duram uma eternidade, tá bom? Aqui também vão ter essa características por serem, né, por estarem situadas numa região megatérmica, ou seja, com altas temperaturas. Aqui, então, uma fotinha dessa alta diversidade, dessa heterogeneidade que você vai poder encontrar dentro de uma floresta tropical. Dentro dessas regiões intertrópicas, né, você vai encontrar principalmente dois climas principais, assim. Eita. Né? Aqui você vai abrigar os maiores mamíferos do planeta, quando a gente falar de continente africano, tá? E aqui vai ser marcado principalmente pelas savanas e pelo cerrado brasileiro. Aqui você vai ter uma estratificação herbácea, arbustiva e arbórea. Você vai ter um mix disso tudo. Lembra dessas coriáceas, né? Esse formato de couro? Dentro desse bioma você vai encontrar isso aqui também, e com a presença de super. Eu odeio esse corretor, rapaziada. Mandaram um super aqui, mas enfim.
Isso, nesse caso, também você vai proteger contra as queimadas que, principalmente, né, dentro dessas savanas e do Cerrado brasileiro, são frequentes e comuns e naturalmente, tá? Isso aqui, esses incêndios naturais fazem parte, né? O que não pode acontecer, o que acontece principalmente, né, nesses meses mais secos, né, com a prática da coivara, que é você fazer isso propositalmente para limpar o campo, para ter onde o boi pastar, e o perigo é isso, né? Agora, esses incêndios naturais geralmente conseguem serem controlados mais rápido, você não vai abranger uma área tão grande, mas enfim, você ter esse formato essa textura de couro, né? E você ter essa proteção vai te ajudar contra essas queimadas. Aqui tem uma característica bem interessante, que é que a flora consegue se regenerar bem rápido uma vez que essa biomassa vegetal está abaixo do solo, você tem uma riqueza muito grande nesse substrato do subsolo, que dá uma característica desse bioma, dessa paisagem de ser uma floresta de cabeça para baixo, onde você vai ter, então, portanto, uma densidade, uma complexidade muito interessante abaixo do solo. Elas que vão ser tropófilas e também megatérmicas. Aqui, ó, uma foto do que são essas coriáceas, né? Do que são essas plantas com essa rugosidade maior, com essa complexidade maior dentro das suas folhas, ó, grossas, peludas, e tudo isso para reter a maior quantidade de água possível. Aqui, então, essa proteção em volta da planta para fazer com que ela consiga sobreviver com uma maior facilidade, né? Ó, essa casca grossa, todo esse lance para proteger o xilema e o floema das espécies. Então aqui também, ó, uma foto da savana, quando a gente trata da África, e aqui do Cerrado brasileiro. Olha como as duas paisagens são bastante parecidas. A única diferença é que enquanto aqui a gente vai ver um lobo-guará, aqui a gente vai ver leão, vai ver zebra, etc. Mas olha como as paisagens em si são bastante parecidas. Falando agora desse bioma azonal desértico, né? Aqui a característica principal vai ser a escassez de água. Aqui você vai ter uma grande amplitude térmica diária entre o dia e a noite, né? E a presença de solos arenosos ou pedregosos também vai ser uma realidade dentro dessa caracterização desértica dos biomas azonais aqui. Tá? A ocorrência de relevos montanhosos ou de correntes marítimas frias cria obstáculos naturais à chegada de umidade nesse tipo de ambiente, tá bom? Essas áreas são dominadas por plantas que se adaptam à escassez hídrica. Então, elas são, portanto, formações xerófilas recobertas por espinhos. A gente já falou disso antes, quando a gente falou de caatinga e tudo mais, né? Dessas formações cactáceas e tudo mais. Tá? Aqui a característica das plantas desse ambiente, né, vão possuírem folhas pequenas e raízes profundas que ajudam nessa busca por água, nesse auxílio para a sobrevivência, que é você ir até onde dá para conseguir alcançar essa umidade para que você consiga sobreviver, tá bom? Nos locais onde há maior concentração de água, você vai ter o surgimento desses oásis aí que são muito famosos por aí e tudo mais, né? Falando desses biomas azonais, né, principalmente esses desérticos, a maioria deles vão ser megatérmicos. Existem desertos gelados e tudo mais, mas a maioria deles vão ser megatérmicos, que a gente já sabe que é ter essa altíssima temperatura, tá bom? Aqui você vai ter, então, portanto, essas formações de xerófilas, vão ser ambientes homogêneos, né? O oposto, o completo contrário de florestas tropicais úmidas, equatoriais e tudo mais. E aqui você vai ter uma baixíssima densidade dessas plantas e tudo mais. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Então, como eu já falei, na sexta-feira a gente termina, a gente vai falar dos biomas brasileiros, depois a gente parte com outra frente totalmente diferente. Beleza? Um abraço para todo mundo. Fiquem bem. Até sexta. Qualquer dúvida sobre o simulado, tirem as dúvidas comigo. E é isso. Um abraço.